Posso te contar um testemunho? E esse testemunho é que certa vez eu estava no estado do Paraná, saí para poder jantar com alguns amigos e era um dia muito frio. Então nós jantamos, passamos por um lugar e ali, naquele momento ao qual nós passamos por esse lugar, nós avistamos um senhor sentado com a manta, com a coberta no chão. Passamos por ele, entramos no restaurante, jantamos e saímos. Nesse momento ao qual nós saímos, andamos por aproximadamente uns 100 metros. Foi quando o Espírito Santo de Deus falou comigo para que eu pudesse voltar. Só que naquele momento eu ainda não sabia o que era. Mas aí eu falei com aqueles amigos, falei, olha, tô mandando a gente voltar. Eu não sei o porquê. Mas quando eu virei para trás, naquele mesmo momento, os meus olhos foram em direção àquele homem. E eu entendi que seria alguma coisa com aquele homem que estava sentado, aquele senhor que estava sentado naquele. E aí eu comecei a pensar comigo e falei assim, quando eu chegar lá, eu vou oferecer àquele homem, algo para poder comer. Quando eu chegar lá, eu vou oferecer àquele homem dinheiro para que possa ajudar ele naquele momento. Quando eu chegar lá, eu vou oferecer àquele homem um lugar para poder ele, pelo menos naquela noite, dormir em um lugar melhor. Então, no decorrer da caminhada até chegar àquele homem, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou no meu coração e disse, olha, ele não precisa de comida, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de dormir em outro lugar. O que ele precisa é apenas de uma palavra. Foi isso que o Espírito Santo me disse. Só que chegando naquele lugar, começamos a conversar com aquele Senhor, começamos a pregar para ele, falar de Jesus para ele. Para resumir todo esse testemunho, é que aquele homem, naquele momento, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Ele aceitou a Jesus e mesmo assim, naquele momento, eu lembrei daquilo que eu vinha pensando até o caminho e quis oferecer a ele. Ofereci a ele, perguntei a ele se eu poderia ajudar ele comprando uma comida, se eu poderia ajudar ele com uma estadia, se eu poderia ajudar ele com um dinheiro. Aquele homem simplesmente virou pra gente e falou assim, olha, eu não preciso de alimento porque eu já me alimentei, já comi, eu não preciso de dinheiro porque eu tenho dinheiro, eu não preciso dormir em outro lugar porque eu escolhi ficar. Então, o que eu precisava, vocês vieram até o meu encontro e me alimentaram daquilo que eu precisava, que era apenas de uma palavra. Então, aquele homem, ele nos deu uma lição, aquele homem precisava apenas de uma palavra, ele tinha tudo, mas não tinha o principal que ele precisava, era apenas uma palavra. Jesus é o pão da vida que desceu do céu, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Era de Jesus que aquele homem precisava. Talvez na sua vida seja dessa maneira, você tenha tudo, não te falta alimento, não te falta roupa que se vestir, você tem tudo de bom, do melhor, tem dinheiro, mas ainda há um vazio no seu coração. Ainda há uma tristeza na sua alma e algumas coisas têm te frustrado, algumas coisas têm te decepcionado e você tem vivido uma vida angustiada, com uma dificuldade imensa, tendo tudo, mas ao mesmo tempo não tendo nada, porque ainda lhe falta a presença, ainda lhe falta uma palavra, ainda lhe falta o alimento diário que você precisa, que é justamente isso aqui, é a palavra do Senhor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por palavra, e que você possa ser edificado por esse testemunho e venha mudar a sua vida por completo, assim como mudou a vida daquele homem.